A mão suada de Bernardo empurrou o ombro de Rafael com força suficiente para fazê-lo tropeçar e quase cair no chão da concessionária. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o ar-condicionado gelado do showroom de carros de luxo. Rafael sentiu seus joelhos tremerem, não de medo, mas de uma raiva contida que começava a ferver em seu peito. Aquele empurrão não foi apenas físico. Foi um golpe contra tudo que ele havia construído com as próprias mãos durante 42 anos de trabalho duro no campo. Vocês sabem qual é o problema da aparência. Ela mente. Ela engana. Ela faz com que pessoas olhem para um homem de botas sujas de barro, calça jeans desbotada e camisa simples de algodão e concluam que ele não tem valor. Que ele não merece respeito. Que ele certamente não tem dinheiro suficiente para estar ali, admirando um carro que custa mais do que muitas casas na cidade. Rafael descobriu isso da pior forma possível naquela manhã de terça-feira, quando decidiu realizar um sonho antigo. Ele havia acordado antes do sol nascer, como sempre fazia. Tinha alimentado o gado, verificado as cercas, conversado com seus funcionários sobre o dia de trabalho. Depois, tomou banho, vestiu a roupa mais limpa que tinha e dirigiu sua caminhonete velha até a cidade. O motor fazia um barulho estranho que ele vinha ignorando há semanas, mas a caminhonete ainda funcionava. Era tudo o que importava. Ou pelo menos era o que ele pensava. A verdade é que Rafael não precisava de um carro de luxo. Sua vida era simples. Sua fazenda estava prosperando. Seu rebanho havia crescido tanto nos últimos 5 anos que ele mal conseguia acreditar nos números que o contador mostrava no papel. Mas havia uma voz dentro dele, uma voz que vinha da época em que era apenas um menino pobre ajudando o pai na roça, que dizia que ele merecia algo especial. Algo que provasse que todo aquele suor, todas aquelas manhãs acordando às 4 da madrugada, todos aqueles anos sem férias, tinham valido a pena. Até que ele entrou naquela concessionária. Antes de continuar essa história que vai mostrar como um simples julgamento pode mudar completamente o rumo de um dia, preciso de uma pequena ajuda. Se você está gostando até agora, toque no botão de like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem histórias como essa. E me conte nos comentários, qual é seu nome e de onde você está assistindo. Adoro saber quem está do outro lado da tela. E se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta que está apenas começando. Agora vamos voltar para aquele momento em que Rafael está sendo empurrado para longe do carro dos seus sonhos. Rafael conseguiu recuperar o equilíbrio antes de cair completamente. Seus reflexos de homem acostumado ao trabalho pesado salvaram. Ele se virou lentamente para encarar Bernardo, o vendedor que o havia empurrado. O homem era mais jovem, talvez uns 30 e poucos anos, com um terno azul marinho perfeitamente ajustado e um relógio brilhante no pulso. Seu cabelo estava penteado para trás com tanto gel que parecia pintado na cabeça. O sorriso dele era falso, como uma máscara mal colocada. Bernardo não demonstrava nenhum arrependimento. Pelo contrário, havia desprezo em seus olhos enquanto olhava Rafael de cima a baixo, como se estivesse avaliando um inseto incômodo que havia entrado no lugar errado. Rafael respirou fundo. Sua mãe sempre dizia que a paciência era uma virtude, e que homens fortes não precisavam provar sua força com violência. Ele acreditava nisso. Tinha vivido sua vida inteira seguindo esses princípios. Mas naquele momento, com o sangue pulsando nas têmporas e o orgulho ferido, foi difícil lembrar desses ensinamentos. A concessionária estava quase vazia naquela manhã. Apenas mais 2 vendedores conversavam perto da recepção, sem prestar muita atenção no que acontecia na área dos carros importados. As paredes de vidro mostravam a rua movimentada lá fora, onde pessoas passavam apressadas sem fazer ideia do drama que se desenrolava dentro daquele showroom elegante. Bernardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rafael. Sua voz saiu baixa, mas carregada de veneno. Cada palavra foi escolhida para humilhar, para diminuir, para fazer Rafael se sentir menor do que era. Aquilo que Bernardo disse naquele momento foi algo que Rafael carregaria por muito tempo. Não pelas palavras em si, mas pelo tom. Pelo desprezo. Pela certeza absoluta de que ele estava olhando para alguém inferior. Bernardo não apenas questionou se Rafael tinha dinheiro. Ele atacou sua dignidade, sua aparência, seu modo de vida. Sugeriu que homens como Rafael deveriam ficar em seus lugares, longe de estabelecimentos finos como aquele. Rafael sentiu as mãos formarem punhos ao lado do corpo. Não de ameaça, mas como uma forma de conter a tempestade que crescia dentro dele. Quantas vezes na vida ele havia sido julgado pela aparência? Quantas vezes pessoas haviam assumido que ele era ignorante, pobre ou sem valor porque trabalhava com as mãos e cheirava campo? Mas desta vez era diferente.
Rafael não estava ali pedindo favor. Não estava mendigando. Ele havia entrado naquela concessionária como um cliente legítimo, com dinheiro no banco e intenção real de compra. E mesmo assim, foi tratado como se fosse lixo. A ironia da situação não passou despercebida por Rafael. Ali estava ele, um homem que empregava 12 famílias em sua fazenda, que pagava seus impostos em dia, que havia construído um negócio próspero do zero, sendo expulso de uma loja por um vendedor que provavelmente ganhava comissão. Um vendedor que estava tão cego por preconceito que não conseguia enxergar uma oportunidade de venda quando ela estava bem na sua frente. O carro que Rafael estava admirando quando foi abordado por Bernardo era magnífico. Um sedã de luxo importado, com pintura preta brilhante que refletia as luzes do showroom como um espelho. O interior era de couro bege, com acabamentos em madeira legítima e tecnologia de ponta. Rafael havia sonhado com um carro assim desde que era adolescente, quando via veículos parecidos passando pela estrada de terra perto da fazenda de seu pai. Ele não sabia exatamente quanto custava aquele modelo. Não havia olhado o preço ainda. Mas tinha uma boa ideia, e sabia que seu dinheiro era mais do que suficiente. A venda de gado do último trimestre havia sido excepcional. Além disso, ele tinha economias guardadas há anos, esperando pelo momento certo de fazer algo especial para si mesmo. Esse era para ser aquele momento. Esse era para ser um dia de celebração, de recompensa pelo trabalho duro. Mas Bernardo havia transformado em humilhação. Rafael finalmente encontrou sua voz. Ela saiu calma, muito mais calma do que ele se sentia por dentro. Havia uma dignidade em seu tom que contrastava completamente com a agressividade de Bernardo. Rafael disse que estava ali para comprar um carro. Que tinha interesse real. Que não estava apenas olhando por curiosidade. Bernardo riu. Não foi uma risada educada ou contida. Foi uma gargalhada alta, zombeteira, desenhada para envergonhar. Ele fez um gesto dramático com as mãos, apontando para a roupa de Rafael, para suas botas ainda com traços de terra seca, para sua aparência simples. Foi nesse momento que algo mudou no ar. Rafael sentiu antes de ver. Uma presença nova no ambiente. Alguém havia entrado no showroom vindo dos escritórios nos fundos. Os passos eram firmes, confiantes, e vinham na direção deles. Bernardo ainda estava rindo, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Ele continuava sua performance cruel, provavelmente acostumado a fazer isso com qualquer cliente que não se encaixasse em seu padrão limitado de aparência aceitável. Não era a primeira vez que ele agia assim, Rafael podia perceber. Havia uma naturalidade em sua crueldade que só vinha com a prática. Mas então Bernardo parou no meio de uma frase. Seu sorriso congelou no rosto. Seus olhos se arregalaram levemente, focando em algo atrás de Rafael. A cor começou a desaparecer de suas bochechas, deixando um tom pálido no lugar. Rafael se virou lentamente e viu um homem de aproximadamente 50 anos caminhando em sua direção. Ele vestia uma calça social cinza e uma camisa branca sem gravata, com as mangas dobradas até os cotovelos. Seu cabelo estava começando a ficar grisalho nas têmporas, e havia rugas de expressão ao redor de seus olhos que sugeriam alguém que sorria com frequência. Mas naquele momento, ele definitivamente não estava sorrindo. Gustavo, o dono da concessionária, tinha presenciado toda a cena de uma posição onde nem Rafael nem Bernardo o haviam notado. Ele estava revisando alguns documentos perto da área de café, parcialmente escondido por uma coluna decorativa. Tinha visto o empurrão. Tinha ouvido as palavras cruéis. Tinha assistido a toda a humilhação imposta a um cliente que havia entrado em seu estabelecimento com intenções honestas. E Gustavo estava furioso. Não era um tipo de raiva explosiva. Era algo mais profundo, mais controlado, mas de alguma forma mais assustador. Seus passos eram medidos enquanto se aproximava. Seu rosto estava sério, mas sua voz quando finalmente falou foi baixa e firme. Ele chamou Bernardo pelo nome. Apenas isso. Mas havia tanto peso naquela única palavra que todos no showroom pararam o que estavam fazendo para olhar. Os outros dois vendedores perto da recepção se viraram com expressões de surpresa e preocupação. A recepcionista parou de digitar no computador. Até mesmo um cliente que acabava de entrar pela porta principal percebeu que algo importante estava acontecendo. Bernardo se virou completamente, e Rafael pôde ver o pânico começando a se instalar nos olhos do vendedor. Ele tentou sorrir, tentou assumir aquela postura confiante novamente, mas era como assistir uma máscara rachar em tempo real. Suas mãos começaram a se mover nervosamente, ajustando a gravata que já estava perfeitamente alinhada. Gustavo parou a cerca de 2 passos de distância. Ele não ergueu a voz. Não precisava.
Tinha o tipo de autoridade que vinha de anos de experiência e de um caráter sólido. Ele perguntou a Bernardo o que exatamente estava acontecendo ali. A pergunta era retórica. Gustavo sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas estava dando a Bernardo a oportunidade de explicar, de se defender, de talvez mostrar algum sinal de arrependimento ou compreensão de que havia feito algo terrivelmente errado. Bernardo gaguejou. Suas palavras saíram atropeladas, desconexas. Ele tentou minimizar a situação. Alegou que estava apenas verificando se o senhor, ele apontou vagamente para Rafael sem olhar diretamente para ele, precisava de ajuda. Que estava fazendo seu trabalho. Que apenas tentava manter os padrões da loja. Gustavo deixou Bernardo terminar. Ele ouviu cada palavra com uma expressão impassível. Quando o silêncio caiu novamente sobre o showroom, ele esperou mais alguns segundos, como se estivesse dando a Bernardo uma última chance de dizer algo diferente, algo verdadeiro. Nada veio. Então Gustavo se virou para Rafael. Seu rosto se suavizou imediatamente. Havia vergonha em seus olhos, mas também respeito. Ele se apresentou, estendeu a mão e pediu desculpas. Não foram desculpas vazias ou protocolares. Foram sinceras, vindas de alguém que genuinamente se sentia envergonhado pelo comportamento de seu funcionário. Rafael apertou a mão oferecida. Ela era firme, calejada, a mão de alguém que entendia o valor do trabalho honesto. Naquele simples gesto, Rafael sentiu que estava sendo visto pela primeira vez desde que entrará naquele lugar. Não julgado pela roupa ou pela aparência, mas reconhecido como ser humano, como cliente, como alguém que merecia respeito básico. Gustavo então fez algo que ninguém esperava. Ele se virou novamente para Bernardo e disse que queria vê-lo em seu escritório imediatamente. Não era um pedido. Era uma ordem. E pelo tom de voz, todos ali sabiam que aquela conversa não seria agradável para o vendedor. Bernardo tentou argumentar. Começou a falar sobre suas vendas, sobre seu histórico na empresa, sobre como ele era um dos melhores funcionários. Sua voz foi ficando mais aguda, mais desesperada, à medida que percebia a gravidade da situação. Mas Gustavo apenas repetiu sua instrução. Escritório. Agora. O que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que Rafael nunca esqueceria. Não pela satisfação de ver alguém sendo punido, porque ele não era esse tipo de pessoa, mas pela lição profunda sobre como tratar as pessoas, sobre a importância da humildade, sobre como o verdadeiro caráter se revela nas pequenas interações do dia a dia. Gustavo pediu para Rafael esperar alguns minutos. Disse que voltaria logo e que gostaria muito de mostrar pessoalmente os veículos da concessionária. Que seria uma honra atendê-lo. Então ele conduziu Bernardo até os fundos do showroom, através de uma porta que levava aos escritórios administrativos. Rafael ficou ali parado, ainda processando tudo o que havia acontecido. Um dos outros vendedores se aproximou timidamente, ofereceu um café e um lugar para sentar. Havia simpatia em seus olhos, talvez até mesmo admiração pela forma como Rafael havia mantido a compostura diante da hostilidade de Bernardo. Enquanto esperava, Rafael pensou sobre quantas outras pessoas provavelmente haviam passado pela mesma situação. Quantas haviam sido julgadas, diminuídas, expulsas simplesmente por não se encaixarem em uma imagem pré-concebida de como um cliente deveria parecer. E quantas dessas pessoas tinham simplesmente ido embora, levando consigo não apenas seu dinheiro, mas também sua dignidade ferida. Ele pensou em sua jornada. Filho de trabalhadores rurais, havia começado a vida sem nada além de determinação e vontade de trabalhar. Cada conquista havia sido suada. Cada metro de cerca construída, cada cabeça de gado comprada, cada pequeno progresso havia custado sacrifício. Ele havia perdido noites de sono se preocupando com contas, com clima, com preços de mercado. Havia trabalhado sob sol escaldante e chuva forte. Havia ferido as mãos, machucado as costas, esgotado o corpo inúmeras vezes. E tinha orgulho disso. Cada calo em suas mãos era uma medalha. Cada ruga em seu rosto era uma história. Ele não se envergonhava de seu trabalho ou de sua aparência, mas doía ser tratado como se devesse. A porta do escritório se abriu cerca de 15 minutos depois. Gustavo saiu primeiro, sozinho. Sua expressão era séria, mas havia também uma determinação nela. Ele caminhou diretamente até Rafael e ofereceu outro pedido de desculpas, mais detalhado desta vez. Gustavo explicou que construíra aquela concessionária do zero há 23 anos. Começara com uma pequena loja de carros usados e havia crescido lentamente, com honestidade e trabalho duro. Ele conhecia o valor de tratar cada cliente com respeito, independentemente de aparência ou classe social.
porque ele próprio havia sido julgado muitas vezes no início de sua jornada. Havia algo em suas palavras que ressoava com a experiência de Rafael. Eram homens de mundos diferentes, mas com histórias fundamentalmente similares. Ambos haviam construído algo do nada. Ambos conheciam o preço do sucesso. E ambos entendiam a importância de permanecer humilde apesar das conquistas. Gustavo então fez algo completamente inesperado. Ele disse que Bernardo não trabalhava mais ali, que o comportamento demonstrado era inaceitável e ia contra todos os valores que ele tentava cultivar em sua empresa. Que nenhuma venda, nenhuma comissão, nenhum lucro valia mais do que a integridade e o respeito ao próximo. Rafael tentou argumentar. Apesar de tudo, ele não queria ser responsável por alguém perder o emprego. Não era assim que ele havia sido criado. Mas Gustavo foi firme. Explicou que não era a primeira vez que recebia reclamações sobre Bernardo. Que havia avisos anteriores, conversas sobre conduta, promessas de mudança que nunca se concretizaram. O que aconteceu hoje foi apenas a gota final em um copo que já estava transbordando. Além disso, Gustavo acrescentou, havia princípios envolvidos. Se ele permitisse que funcionários tratassem clientes daquela forma, que tipo de mensagem estaria enviando? Que tipo de negócio estaria construindo? Sucesso financeiro sem ética era falência moral, e ele recusava-se a operar dessa maneira. Rafael sentiu um profundo respeito por aquele homem. Em um mundo onde lucro frequentemente vinha antes de princípios, encontrar alguém disposto a colocar caráter acima de conveniência era raro e refrescante. Gustavo então sorriu pela primeira vez desde que aparecerá. Foi um sorriso genuíno, que alcançou seus olhos e amenizou as linhas tensas em seu rosto. Ele perguntou se Rafael ainda estava interessado em ver os carros, ou se a experiência havia sido traumática demais. Rafael respondeu com um sorriso próprio. Ele explicou que não desistia facilmente das coisas. Que se tivesse o hábito de fugir na primeira dificuldade, nunca teria construído nada na vida. E que sim, ainda estava muito interessado em ver aquele sedã preto que havia capturado sua atenção antes de toda a confusão começar. O rosto de Gustavo se iluminou. Ele gesticulou para Rafael segui-lo até o carro e começou a falar sobre as especificações com genuíno entusiasmo. Não era a fala decorada de um vendedor tentando empurrar um produto. Era a paixão de alguém que realmente amava o que fazia e queria compartilhar esse amor. À medida que caminhavam pelo showroom, Gustavo contou sobre como havia escolhido cada modelo disponível ali. Sobre sua filosofia de oferecer qualidade acima de quantidade. Sobre como ele pessoalmente testava cada carro antes de colocá-lo à venda, garantindo que atendia aos seus padrões exigentes. Rafael ouvia atentamente, fazendo perguntas quando apropriado. Havia uma conexão genuína formando-se entre os dois homens, construída sobre respeito mútuo e valores compartilhados. O que começara como uma manhã terrível estava se transformando em algo completamente diferente. Quando chegaram ao sedã preto, Gustavo abriu a porta do motorista e convidou Rafael a sentar-se dentro. O interior cheirava a couro novo e possibilidade. Rafael deslizou para o assento e suas mãos naturalmente encontraram o volante. Era coberto de couro macio, com acabamento em madeira legítima nos lados. Os bancos eram incrivelmente confortáveis, ajustáveis eletricamente em múltiplas posições. Gustavo se posicionou ao lado da porta aberta e começou a explicar os recursos. Painel digital completamente configurável. Sistema de som premium com alto-falantes estrategicamente posicionados para acústica perfeita. Controles de clima individuais para motorista e passageiro. Câmeras de ré e sensores de estacionamento. Teto solar panorâmico. A lista continuava. Mas o que realmente capturou a atenção de Rafael foi como o carro fazia ele se sentir. Sentado ali, ele podia imaginar-se dirigindo pelas estradas da região, talvez levando sua esposa para jantar na cidade, ou visitando os filhos que moravam longe. Podia imaginar a sensação de orgulho, não orgulho arrogante de querer impressionar os outros, mas orgulho legítimo de ter alcançado um objetivo pessoal. Gustavo então sugeriu um test drive. Rafael hesitou por um momento, olhando para suas roupas simples, para suas botas sujas. Parecia errado dirigir uma máquina tão linda naquele estado. Mas Gustavo praticamente leu seus pensamentos e disse que carro era feito para ser dirigido, não para ficar parado. Que sujeira saia. Que o importante era a experiência. Eles saíram da concessionária alguns minutos depois, com Rafael ao volante e Gustavo no banco do passageiro. O motor roncou suavemente ao dar partida, um som profundo e satisfatório que prometia poder quando necessário. A direção era leve, responsiva, completamente diferente da caminhonete velha que Rafael estava acostumado a dirigir.
Enquanto navegavam pelas ruas da cidade, Gustavo falou sobre sua própria jornada. Como havia começado vendendo carros usados em um pequeno lote na periferia. Como fora desprezado por concessionárias maiores que o viam como competição insignificante. Como havia perseverado, mantido seus princípios e lentamente construído uma reputação de honestidade e qualidade. Havia paralelos óbvios com a história de Rafael. Ambos haviam enfrentado descrença e preconceito. Ambos haviam provado seus críticos errados através de trabalho árduo e determinação. Ambos entendiam que verdadeiro sucesso não era medido apenas em dinheiro, mas em integridade mantida ao longo do caminho. Rafael compartilhou sua própria história enquanto dirigia. Falou sobre começar com apenas 5 cabeças de gado herdadas de seu pai. Sobre construir cercas com as próprias mãos. Sobre estudar técnicas de criação à noite depois de dias exaustivos de trabalho. Sobre cada pequena expansão, cada risco calculado, cada vitória conquistada com suor. Gustavo ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas perspicazes que mostravam que ele realmente estava prestando atenção. Não era conversa de vendedor tentando criar rapport artificial. Era conexão humana real entre 2 homens que respeitavam a jornada um do outro. Quando voltaram para a concessionária meia hora depois, Rafael já sabia que queria aquele carro. Não porque Gustavo o havia convencido com táticas de venda, mas porque a experiência toda havia sido exatamente o oposto do que Bernardo havia oferecido. Era respeito, reconhecimento e a sensação de ser valorizado como pessoa antes de ser visto como cliente. Estacionaram de volta no showroom e Rafael desligou o motor com relutância. Gustavo sorriu sabendo, reconhecendo aquela expressão no rosto de alguém que havia se apaixonado por um veículo. Então veio a parte que geralmente causava tensão em negociações de carros de luxo. A discussão de preço. Mas mesmo isso foi diferente. Gustavo foi completamente transparente. Mostrou a nota fiscal do fornecedor, explicou sua margem de lucro razoável, detalhou todos os custos envolvidos. Não havia truques, não havia números inflados esperando para serem negociados para baixo. Rafael apreciou a honestidade. Ele fez algumas perguntas sobre garantia, manutenção e outros detalhes práticos. Gustavo respondeu cada uma com paciência e completude. Quando Rafael pediu um momento para pensar, Gustavo simplesmente assentiu e disse que entenderia qualquer decisão, sem pressão. Rafael caminhou até a frente do showroom, olhando através das janelas de vidro para a rua movimentada lá fora. Sua caminhonete velha estava estacionada do outro lado, parecendo ainda mais desgastada em contraste com os veículos reluzentes ao seu redor. Ele pensou sobre todas as milhas que haviam percorrido juntos, todos os lugares que aquela caminhonete o havia levado. Mas também pensou sobre o futuro. Sobre recompensar-se pelo trabalho duro. Sobre provar, principalmente para si mesmo, que ele havia chegado a um lugar de verdadeiro sucesso. Não o sucesso medido por impressionar outras pessoas, mas o sucesso de poder escolher algo especial simplesmente porque ele queria e podia. Ele voltou até onde Gustavo esperava pacientemente. Rafael disse que queria comprar o carro. Pagaria à vista se possível, pois não gostava de dívidas. Gustavo sorriu amplamente e estendeu a mão novamente. Negócio fechado. O que se seguiu foi o processo normalmente burocrático de papelada e documentação. Mas mesmo isso foi suave sob a direção de Gustavo. Ele pessoalmente cuidou de cada detalhe, garantindo que tudo estava correto e claro. Explicou cada documento antes de Rafael assinar. Não havia letras miúdas escondidas ou surpresas desagradáveis. Enquanto a recepcionista processava a transferência bancária, Gustavo levou Rafael até uma área de espera confortável. Serviu café fresco e até trouxe alguns biscoitos caseiros que sua esposa havia feito. Eles continuaram conversando, a conversa fluindo naturalmente entre negócios, família, planos futuros. Rafael mencionou que tinha 3 filhos. 2 viviam na capital, trabalhando em empregos corporativos que ele não entendia completamente, mas dos quais tinha imenso orgulho. O mais novo ainda o ajudava na fazenda, mostrando interesse genuíno em eventualmente assumir o negócio. Gustavo falou sobre sua própria filha que trabalhava com ele na concessionária, aprendendo o negócio do zero assim como ele havia feito décadas atrás. Havia satisfação em ambas as vozes ao falar sobre o legado, sobre passar adiante não apenas propriedade ou negócio, mas valores e ética de trabalho. A transferência foi confirmada após algum tempo. Gustavo verificou seu computador e assentiu satisfeito. Então ele disse algo que surpreendeu Rafael. Como gesto de desculpas pelo tratamento inicial, ele incluiria gratuitamente o primeiro ano de manutenção completa. Revisões, trocas de óleo, qualquer serviço necessário.
Tudo coberto. Rafael tentou recusar, dizendo que não era necessário, mas Gustavo insistiu. Não era sobre necessidade, ele explicou. Era sobre princípio. Era sobre garantir que Rafael saísse dali não apenas com um carro novo, mas com a certeza absoluta de que era valorizado e respeitado. Tocar Rafael profundamente. Em um único dia, ele havia experimentado os dois extremos do comportamento humano. A crueldade casual de Bernardo e a bondade intencional de Gustavo. E estava claro qual dessas abordagens construía relacionamentos duradouros e negócios sustentáveis. Gustavo então ofereceu fazer pessoalmente a entrega do carro quando estivesse pronto. Levaria alguns dias para completar toda a documentação e preparação final. Ele perguntou o endereço da fazenda e disse que seria uma honra conhecer o lugar que Rafael havia construído. Essa era a diferença, Rafael percebeu. Gustavo não via clientes como transações. Via pessoas com histórias, com vidas complexas, com conquistas que mereciam ser reconhecidas. Ele estava genuinamente interessado em conhecer a fazenda não por curiosidade ociosa, mas por respeito verdadeiro pelo que Rafael havia alcançado. Rafael aceitou o oferecimento e deu instruções de como chegar. Não era fácil encontrar, ele admitiu. A estrada de terra podia ser complicada para quem não conhecia. Mas Gustavo apenas sorriu e disse que adorava desafios. Antes de sair da concessionária, Rafael fez uma última pergunta. Perguntou sobre Bernardo. Não por preocupação ou remorso, mas por curiosidade genuína sobre o que aconteceria com alguém que havia demonstrado tal falta de caráter. Gustavo suspirou. Explicou que Bernardo tinha sido avisado múltiplas vezes sobre seu comportamento. Que havia outras reclamações, outros incidentes. Que ele havia recebido chances de mudar, de crescer, de entender que toda pessoa merece respeito básico. Mas algumas pessoas, Gustavo disse tristemente, estão tão presas em suas próprias limitações que não conseguem enxergar além delas. Ele esperava que perder esse emprego seria um momento de despertar para Bernardo. Uma chance de repensar suas atitudes, de entender que julgar pessoas pela aparência não era apenas moralmente errado, mas também prejudicial para ele próprio. Quantas vendas ele havia perdido ao longo dos anos por afastar clientes que não se encaixavam em seu padrão limitado? Rafael assentiu pensativamente. Ele não desejava mal a Bernardo, mas também não se sentia culpado pela consequência das ações do próprio vendedor. Ações tinham consequências. Era uma lição fundamental da vida que todos eventualmente aprendiam, de uma forma ou de outra. Quando Rafael finalmente saiu da concessionária e entrou em sua velha caminhonete, ele se sentiu diferente. Não apenas pela perspectiva de ter um carro novo em breve, mas pela restauração de algo que Bernardo havia tentado tirar dele. Sua dignidade. Seu senso de valor próprio. Sua certeza de que ele merecia as coisas boas que havia conquistado. A caminhonete ainda fazia aquele barulho estranho enquanto ele dirigia de volta para a fazenda. Rafael decidiu que talvez a manteria mesmo depois de pegar o novo carro. Havia história ali, memórias de anos de trabalho duro. Ela merecia um descanso honrado, não um descarte desrespeitoso. E então se percebeu o que realmente havia acontecido naquela manhã. Não era uma história sobre comprar um carro. Era uma história sobre manter dignidade diante da adversidade. Sobre como o verdadeiro caráter se revela sob pressão. Sobre a diferença entre pessoas que julgam superficialmente e aquelas que enxergam profundamente. Mas a história estava longe de terminar. Porque o que Rafael não sabia, enquanto dirigia de volta para casa naquela tarde, era que sua interação com Gustavo estava apenas começando. Que aquele encontro casual na concessionária iria se transformar em algo muito maior. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas as vidas de muitas outras pessoas na comunidade. 3 dias depois, Rafael acordou com o sol nascendo no horizonte e um sentimento de expectativa no peito. Gustavo havia ligado na noite anterior confirmando que chegaria por volta das 10 da manhã para entregar o carro pessoalmente. Rafael tinha passado a tarde anterior organizando a fazenda, não porque estivesse bagunçada, mas porque queria que tudo estivesse apresentável. Ele verificou o gado mais cedo do que o normal, garantindo que todos os animais estavam bem alimentados e as cercas em ordem. Pediu para Miguel, seu funcionário mais antigo, capinar o caminho de entrada e organizar as ferramentas no galpão. Não era vaidade, Rafael dizia para si mesmo. Era apenas questão de mostrar que ele administrava um negócio sério, mesmo que alguns pudessem julgá-lo pela aparência externa. Sua esposa, Marina, preparou café fresco e assou pão caseiro. Ela havia ficado indignada quando Rafael contou sobre o incidente na concessionária, e ainda mais impressionada quando ele descreveu como Gustavo havia lidado com a situação.
Agora ela estava ansiosa para conhecer o homem que havia restaurado a dignidade de seu marido. Pontualmente às 10 horas, Rafael ouviu o som de 2 motores subindo pela estrada de terra. Através da janela da cozinha, ele viu o sedã preto reluzente seguido por outro carro, provavelmente trazendo quem dirigiria Gustavo de volta. O sol da manhã refletia na pintura impecável, fazendo o veículo parecer ainda mais impressionante do que Rafael lembrava. Gustavo saiu do carro com um sorriso largo no rosto. Ele vestia jeans e uma camisa polo simples, completamente diferente do visual mais formal da concessionária. Atrás dele, uma mulher de aproximadamente 25 anos saiu do segundo veículo. Ela tinha os mesmos olhos expressivos de Gustavo e um sorriso igualmente caloroso. Rafael desceu da varanda para cumprimentá-los. Gustavo apertou sua mão firmemente e apresentou sua filha, Daniela. Ela trabalhava com ele na concessionária, cuidando da parte administrativa e financeira. Gustavo explicou que ela havia insistido em vir junto, curiosa para conhecer o homem que seu pai não parava de falar desde aquela terça-feira. Marina saiu da casa, secando as mãos no avental, e Rafael fez as apresentações. As mulheres se conectaram imediatamente, com Marina insistindo que todos entrassem para tomar café antes de qualquer outra coisa. Gustavo tentou recusar educadamente, dizendo que não queria incomodar, mas Marina não aceitaria não como resposta. Sentados ao redor da mesa de madeira maciça que Rafael havia construído com as próprias mãos anos atrás, o grupo conversou enquanto saboreava pão quente com manteiga caseira e café forte. Gustavo olhava ao redor da cozinha com interesse genuíno, notando os detalhes que contavam a história daquela família. Fotos antigas na parede mostrando a evolução da fazenda. Troféus de feiras agrícolas em uma prateleira. Uma bíblia gasta sobre o aparador. Daniela fazia perguntas sobre a fazenda com curiosidade autêntica. Quantas cabeças de gado? Que raças? Como Rafael havia aprendido sobre criação? Suas perguntas eram inteligentes, demonstrando que ela entendia de negócios mesmo que fosse um ramo diferente do dela. Depois do café, Rafael ofereceu um tour pela propriedade. Gustavo aceitou entusiasticamente, e até Daniela, que admitiu usar salto alto com mais frequência do que botas, pareceu genuinamente interessada. Eles começaram pelos estábulos, onde Rafael mantinha alguns cavalos de trabalho e 2 puro-sangue que ele estava criando mais por paixão do que por lucro. Gustavo demonstrou conhecimento surpreendente sobre cavalos, mencionando que havia crescido perto de uma fazenda na infância, antes de sua família se mudar para a cidade. A conversa fluía naturalmente enquanto caminhavam. Rafael explicava seus métodos de manejo, sua filosofia sobre bem-estar animal, seus planos de expansão futura. Gustavo ouvia atentamente, fazendo conexões perspicazes entre a administração de fazenda e a administração de negócios. Os princípios fundamentais, ele observou, eram surpreendentemente similares. Qualidade sobre quantidade. Investimento a longo prazo. Tratamento ético de todos os envolvidos. Quando chegaram ao pasto principal, onde a maior parte do rebanho pastava pacificamente sob o sol da manhã, Gustavo parou e simplesmente olhou. Havia algo contemplativo em sua expressão, uma quietude que Rafael reconheceu. Era a mesma sensação que ele próprio experimentava às vezes, aquele momento de pausa para apreciar o que havia sido construído. Gustavo finalmente falou, e suas palavras carregavam peso emocional. Ele disse que havia esquecido como era importante isso. Não apenas o sucesso financeiro, mas a conexão com algo real, algo tangível. Em seu negócio, ele lidava com produtos, vendas, números. Mas ali, naquela fazenda, Rafael estava lidando com vida. Criando algo que sustentava famílias, que colocava comida nas mesas, que tinha propósito real e imediato. Rafael sentiu um nó na garganta. Não era frequente que alguém de fora do mundo agrícola entendesse realmente o que significava esse trabalho. A responsabilidade, a satisfação, o peso e a alegria de cada dia. Daniela, que havia ficado um pouco para trás tirando fotos com o celular, alcançou-os e comentou algo que mudaria o curso do dia inteiro. Ela mencionou como seria incrível se mais pessoas pudessem ver aquilo. Entender de onde realmente vinha sua comida. Apreciar o trabalho e dedicação envolvidos. A observação casual plantou uma semente de ideia na mente de Rafael, mas ele não disse nada ainda. Eles continuaram o tour, visitando o galpão onde ficavam as máquinas agrícolas, a pequena oficina onde Rafael consertava equipamentos, a área de alimentação onde a ração era preparada e armazenada. Miguel, o funcionário que Rafael havia mencionado, apareceu para verificar algo sobre uma cerca que precisava de reparo. Rafael o apresentou a Gustavo e Daniela.
Miguel era um homem de poucas palavras, mas seus olhos brilharam quando Rafael explicou que ele trabalhava ali há quase 15 anos, desde que a fazenda era um terço do tamanho atual. Gustavo conversou com Miguel por alguns minutos, fazendo perguntas sobre seu trabalho, sua família. Miguel gradualmente se abriu, contando como Rafael havia ajudado quando seu filho ficou doente anos atrás, pagando as contas médicas e garantindo que a família não passasse necessidade durante os meses de tratamento. Rafael mudou de assunto rapidamente, desconfortável com elogios, mas Gustavo havia notado. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando, mais uma confirmação de que seu julgamento sobre o caráter de Rafael estava correto. Quando voltaram para perto da casa, mais de 2 horas haviam passado. Marina havia preparado um almoço simples mas farto, e novamente insistiu que os visitantes ficassem. Gustavo olhou para Daniela, que assentiu com entusiasmo, e aceitaram o convite. O almoço foi animado e reconfortante. Marina era uma contadora de histórias natural, compartilhando memórias engraçadas dos primeiros anos da fazenda, quando eles mal tinham onde cair mortos mas estavam cheios de sonhos e determinação. Gustavo revidava com suas próprias histórias dos primeiros dias da concessionária, quando tinha apenas 3 carros usados para vender e um escritório que era pouco mais que um container modificado. As esposas se identificaram imediatamente, ambas tendo sido parceiras integrais no sucesso de seus maridos, trabalhando lado a lado durante os anos difíceis. Daniela ouvia as duas com atenção, absorvendo lições sobre parceria, resiliência e fé. Foi durante a sobremesa, um pudim de leite caseiro que derretia na boca, que a conversa tomou um rumo inesperado. Gustavo mencionou casualmente que estava pensando em expandir seus negócios, talvez diversificar. A concessionária estava indo bem, mas ele sentia que havia mais que poderia fazer, mais impacto que poderia ter na comunidade. Rafael, encorajado pela atmosfera relaxada e pela conexão genuína que havia se formado, compartilhou a ideia que vinha germinando em sua mente desde o comentário de Daniela mais cedo. E se a fazenda pudesse ser mais do que apenas um negócio de produção? E se pudesse também ser educacional? Ele explicou sua visão hesitantemente no começo, ganhando confiança à medida que via interesse genuíno nos rostos ao redor da mesa. Escolas poderiam trazer alunos para visitas, aprender sobre de onde vem a comida, entender o trabalho envolvido na agricultura. Famílias da cidade poderiam vir nos finais de semana, reconectar com a natureza, ensinar as crianças sobre responsabilidade ao interagir com animais. Marina acrescentou sua própria ideia, empolgada. Ela poderia ensinar culinária com ingredientes frescos da fazenda. Mostrar às pessoas como fazer queijo, pão, conservas. Habilidades que estavam se perdendo na era de supermercados e comida processada. Daniela estava praticamente vibrando de entusiasmo. Ela começou a falar sobre marketing, sobre como eles poderiam posicionar isso, sobre o potencial de impacto não apenas educacional mas também financeiro. Havia um mercado crescente para experiências autênticas, ela explicou. Pessoas cansadas do artificial, buscando conexão real. Gustavo ouvia tudo com uma expressão pensativa. Quando todos terminaram de falar, ele ficou em silêncio por um momento, processando. Então ele disse algo que surpreendeu todos na mesa. Ele queria ser parceiro nesse projeto. Rafael piscou, confuso. Gustavo elaborou. Ele tinha capital para investir, Daniela tinha habilidades de negócios e marketing, e Rafael tinha terra, o conhecimento e a autenticidade que tornaria tudo real. Juntos, poderiam criar algo especial. Algo que beneficiaria não apenas a eles, mas toda a comunidade. A oferta deixou Rafael sem palavras. Ele olhou para Marina, que parecia igualmente surpresa mas também intrigada. Não era sobre precisar de dinheiro. Rafael tinha recursos próprios. Mas havia algo atraente sobre a ideia de parceria, de combinar seus diferentes conjuntos de habilidades e experiências. Gustavo rapidamente esclareceu que não estava tentando tomar controle ou mudar a essência do que Rafael havia construído. Seria uma sociedade respeitosa, com Rafael mantendo total autonomia sobre operações agrícolas. O investimento seria especificamente para expansão educacional, construção de infraestrutura para visitantes, marketing e desenvolvimento de programas. Daniela já estava anotando ideias em seu telefone. Centro de visitantes. Trilhas educacionais. Área para eventos. Talvez até uma pequena loja vendendo produtos da fazenda. As possibilidades eram infinitas. Rafael pediu tempo para pensar, e Gustavo completamente entendeu. Disse que não havia pressa, que uma decisão assim deveria ser cuidadosamente considerada. Mas ele deixou claro que a oferta era sincera, e que ele acreditava genuinamente no potencial do projeto.
A conversa eventualmente voltou para tópicos mais leves, mas a semente estava plantada. Quando Gustavo e Daniela finalmente se prepararam para partir, o sol já estava começando a descer no céu. O dia havia passado de forma surpreendentemente rápida. Rafael acompanhou Gustavo até o sedã preto. As chaves foram oficialmente entregues, junto com toda a documentação do veículo. Gustavo mostrou mais uma vez os recursos do carro, garantiu que Rafael tinha seu número de telefone para qualquer dúvida ou problema. Mas antes de entrar no carro com Daniela para a viagem de volta, Gustavo colocou uma mão no ombro de Rafael. Ele disse que, independentemente de Rafael decidir sobre a parceria de negócios, ele havia ganhado um amigo. Que o respeito e a admiração eram genuínos e não condicionais a nenhum acordo comercial. Rafael sentiu emoção subir em seu peito. Em menos de uma semana, ele havia experimentado o pior e o melhor da humanidade. Havia sido julgado e diminuído, mas também visto e valorizado. E agora tinha não apenas um carro novo, mas uma amizade nova e talvez uma oportunidade de criar algo maior do que ele havia imaginado. Marina e Rafael ficaram na varanda, acenando enquanto os dois veículos desciam pela estrada de terra, deixando pequenas nuvens de poeira vermelha no ar. Quando os carros desapareceram de vista, Marina se virou para o marido com um sorriso conhecedor. Ela disse que Rafael deveria considerar seriamente a proposta. Não pelo dinheiro, mas pelo potencial de impacto. Eles haviam sido abençoados, ela observou. A fazenda estava prosperando, seus filhos estavam bem, eles tinham saúde e estabilidade. Talvez fosse hora de usar essas bênçãos para beneficiar outros. Rafael assentiu pensativamente. Ele sempre havia se focado em construir, em crescer, em prover para sua família. Mas a ideia de criar algo que também educasse e inspirasse outros tinha um apelo especial. Especialmente pensando em como ele próprio havia começado, sem nenhum recurso além de determinação e vontade de aprender. Naquela noite, depois que Marina foi dormir, Rafael sentou na varanda com uma xícara de café, olhando para as estrelas no céu limpo do campo. O sedã preto estava estacionado perto da casa, sua pintura refletindo a luz da lua. Era lindo, não havia dúvida. Mas Rafael percebeu que não era o carro que o fazia sentir-se satisfeito. Era tudo que aquele carro representava. A jornada. A prova de que trabalho duro e caráter eventualmente eram recompensados. A conexão com Gustavo, que via além de aparências e reconhecia valor verdadeiro. E talvez mais importante, era a lembrança de que ele não estava definido pelo julgamento cruel de Bernardo, mas pela resposta respeitosa de Gustavo. Que uma pessoa não tinha poder de determinar seu valor, apenas ele mesmo tinha esse poder. Os dias seguintes foram cheios de reflexão e planejamento. Rafael conversou com seus filhos sobre a proposta de Gustavo. Seu filho mais novo, que trabalhava na fazenda, ficou entusiasmado com a ideia de expansão. Os outros dois, embora não envolvidos diretamente no negócio agrícola, ofereceram perspectivas valiosas de suas próprias experiências corporativas. Rafael também conversou com Miguel e seus outros funcionários. Ele sempre havia operado com transparência, e essa situação não seria diferente. Todos ficaram empolgados com as possibilidades, especialmente quando Rafael garantiu que qualquer expansão significaria mais empregos, não menos. Uma semana após a visita de Gustavo, Rafael ligou para ele. A conversa foi direta, sem rodeios, do jeito que ambos apreciavam. Rafael estava interessado na parceria, mas queria fazer certo. Contratos claros, expectativas definidas, proteções para ambos os lados. Gustavo ficou visivelmente feliz, mas também concordou completamente com a abordagem cautelosa. Ele sugeriu que contratassem um advogado neutro para estruturar o acordo, alguém que representaria os interesses de ambos de forma justa. Os meses seguintes foram intensos. Reuniões para planejar, advogados para consultar, arquitetos para desenhar os novos edifícios. Rafael descobriu que gostava desse aspecto criativo do negócio, embora às vezes sentisse falta da simplicidade dos dias anteriores, quando seu maior desafio era decidir qual pasto usar para o gado. Daniela se tornou presença frequente na fazenda, trabalhando com Marina no desenvolvimento de programas educacionais. As duas mulheres formaram uma parceria formidável, combinando a experiência prática de Marina com as habilidades de negócio de Daniela. Gustavo vinha quando podia, sempre interessado no progresso, mas cuidadoso para não interferir nas operações diárias. Ele e Rafael desenvolveram um ritual de sentar na varanda ao final das visitas, compartilhando café e conversas que iam desde negócios até filosofia de vida. Foi durante uma dessas conversas que Gustavo finalmente mencionou Bernardo. Rafael havia quase esquecido o vendedor arrogante,
Tão focado estava nas coisas positivas que haviam crescido daquele encontro negativo. Gustavo explicou que Bernardo havia tentado processá-lo por demissão injusta. O caso foi rapidamente descartado quando o advogado de Gustavo apresentou documentação de múltiplas advertências prévias e depoimentos de outros clientes que haviam sido maltratados. Bernardo eventualmente desistiu e saiu da cidade, conseguindo emprego em uma concessionária 2 cidades adiante. Rafael sentiu uma pontada de algo que não era exatamente pena, mas talvez compaixão. Ele esperava que Bernardo tivesse aprendido algo com a experiência, embora duvidasse. Algumas pessoas eram capazes de autorreflexão e crescimento. Outras simplesmente culpavam o mundo por suas próprias falhas. 6 meses após aquela manhã fatídica na concessionária, a fazenda estava irreconhecível em muitos aspectos, mas fundamentalmente a mesma em outros. Novos edifícios haviam sido construídos, um centro de visitantes acolhedor, estábulos educacionais onde crianças poderiam interagir com animais sob supervisão, uma cozinha comercial onde Marina oferecia aulas de culinária. Mas o coração da operação permanecia o mesmo. O gado ainda pastava nos mesmos campos. Rafael ainda acordava antes do sol. O trabalho árduo e a dedicação ainda eram os pilares de tudo. A inauguração oficial foi marcada para um sábado de primavera. A comunidade inteira foi convidada. Autoridades locais compareceram, impressionadas com o projeto que traria turismo e educação para a região. Escolas já haviam agendado visitas para os próximos meses. Rafael estava nervoso na manhã da inauguração, ajustando a camisa nova que Marina havia insistido que ele comprasse. Ela riu de seus nervos, lembrando de que ele havia enfrentado desafios muito maiores do que falar para uma multidão. Gustavo chegou cedo para ajudar com os preparativos finais. Ele havia se tornado mais do que um parceiro de negócios. Era um amigo verdadeiro, alguém que Rafael sabia que poderia contar em qualquer situação. Quando a hora chegou e a multidão se reuniu, foi Gustavo quem insistiu que Rafael falasse primeiro. Afinal, era sua fazenda, sua visão, seu trabalho que havia tornado tudo possível. Rafael subiu no pequeno palco montado na frente do centro de visitantes. Olhou para a multidão e viu rostos conhecidos. Miguel e os outros funcionários, orgulhosos de fazer parte de algo especial. Seus filhos e netos, a próxima geração que herdaria não apenas propriedade, mas valores. Marina, seu alicerce, sorrindo com lágrimas nos olhos. E viu também Gustavo e Daniela, de pé no lado, aplaudindo mesmo antes dele dizer uma palavra. Rafael começou a falar. Sua voz era forte, clara, carregando o peso da experiência e a humildade de quem sabia de onde havia começado. Ele não era orador, não tinha ensaiado discurso elaborado, mas falou do coração. Contou sobre a jornada da fazenda, desde os dias humildes até o presente. Falou sobre a importância de trabalhar a terra, de respeitar os animais, de viver em harmonia com a natureza. Mencionou a comunidade que havia apoiado seu crescimento, os funcionários leais que eram mais família do que empregados. E então, ele fez algo inesperado. Falou sobre aquela manhã na concessionária. Sobre ser julgado, empurrado, diminuído. A multidão ficou quieta, surpresa com a honestidade crua. Mas Rafael explicou que contava essa história não para buscar simpatia ou vingança, mas para ilustrar uma lição. Que momentos ruins podiam levar a coisas boas se respondêssemos com caráter em vez de amargura. Que um encontro negativo havia eventualmente levado a uma amizade valiosa e a um projeto que beneficiaria centenas de pessoas. Ele agradeceu a Gustavo publicamente, não apenas pelo investimento financeiro, mas pela restauração de sua dignidade naquele dia. Por ver além da aparência. Por reconhecer valor onde outros viam apenas barro e simplicidade. Gustavo estava visivelmente emocionado. Quando Rafael terminou seu discurso sob aplausos entusiasmados, Gustavo subiu ao palco e abraçou seu parceiro e amigo. Foi um momento de conexão genuína que muitos na multidão mais tarde diriam ter sido o ponto alto do evento. O resto do dia foi celebração pura. Famílias exploraram a fazenda, crianças se encantaram com os animais, adultos apreciaram a comida caseira que Marina e sua equipe haviam preparado. Havia um sentimento de otimismo no ar, uma sensação de que algo especial havia sido criado ali. À medida que o dia terminava e os convidados começavam a partir, Rafael encontrou um momento de quietude. Ele caminhou até o pasto onde tudo havia começado décadas atrás, quando ele era apenas um jovem com mais sonhos do que recursos. Gustavo o encontrou ali, intuindo que seu amigo precisava de um momento de reflexão. Eles ficaram lado a lado em silêncio por um tempo, apenas observando o sol se pôr sobre os campos ondulantes. Finalmente, Rafael falou.
Disse que às vezes ainda não acreditava em como sua vida havia mudado. Não apenas materialmente, embora isso também fosse significativo, mas em termos de propósito, de conexões, de impacto que poderia ter. Gustavo respondeu que Rafael não deveria se surpreender, que pessoas de verdadeiro caráter sempre encontravam seu caminho, que o universo, ou Deus, ou destino, dependendo da crença de cada um, tinha uma forma de recompensar aqueles que persistiam com integridade. Rafael pensou sobre isso. Pensou sobre Bernardo, que havia tentado diminuí-lo. Onde estaria ele agora? Ainda julgando pessoas pela aparência? Ainda perdendo oportunidades por causa de preconceitos limitados? E pensou sobre Gustavo, que havia escolhido ver além do óbvio, que havia defendido princípios mesmo quando era mais fácil ignorar o problema. Essa escolha simples havia gerado ondas que alcançaram muito além daquele momento inicial. A verdade, Rafael percebeu, era que cada interação importava. Cada escolha de como tratar outras pessoas tinha consequências que se espalhavam de formas que muitas vezes não podíamos prever. A crueldade de Bernardo poderia ter esmagado o espírito de alguém menos resiliente. Mas a bondade de Gustavo havia levado não apenas Rafael, mas todos que seriam impactados por este projeto. As semanas e meses que se seguiram trouxeram um fluxo constante de visitantes à fazenda. Escolas agendavam excursões educacionais, famílias vinham para experiências de fim de semana, grupos de idosos apreciavam os passeios tranquilos e as histórias de Marina sobre os velhos tempos. Rafael descobriu que adorava a parte educacional. Ver o brilho nos olhos de uma criança ao entender de onde vinha o leite. Ouvir as perguntas perspicazes de estudantes interessados em agricultura sustentável. Compartilhar seu conhecimento acumulado em décadas com uma nova geração. A fazenda se tornou modelo regional. Outras operações agrícolas começaram a perguntar sobre replicar o conceito. Rafael e Gustavo, sempre generosos com conhecimento, ofereciam consultoria gratuita para fazendeiros interessados em diversificar para turismo educacional. O negócio de concessionária de Gustavo também prosperou. A história de como ele havia defendido um cliente maltratado se espalhou, atraindo pessoas que valorizavam integridade tanto quanto qualidade. Sua reputação de honestidade e respeito se tornou sua melhor propaganda. Daniela eventualmente assumiu mais responsabilidades tanto na concessionária quanto no projeto da fazenda, preparando-se para eventualmente liderar ambos os negócios quando Gustavo decidisse se aposentar. Ela havia aprendido lições valiosas observando tanto seu pai quanto Rafael, lições sobre negócios mas também sobre caráter. Um ano após a inauguração, Rafael estava dirigindo seu sedã preto pela estrada principal quando viu um homem parado ao lado de um carro quebrado. Algo nele parecia familiar. À medida que se aproximou, Rafael reconheceu Bernardo. O ex-vendedor parecia diminuído de alguma forma, menos arrogante do que Rafael lembrava. Sua roupa estava amarrotada, seu carro era modesto e visivelmente velho. Ele estava ao telefone, claramente frustrado com uma situação difícil. Rafael poderia ter continuado dirigindo. Ninguém o culparia. Mas ele pensou sobre a lição que havia aprendido, sobre quebrar ciclos de negatividade com bondade. Ele parou. Bernardo olhou para cima, surpreso. Por um momento, não reconheceu Rafael. Depois, seu rosto empalideceu quando a memória voltou. Ele começou a gaguejar uma desculpa ou explicação, mas Rafael o interrompeu. Ofereceu ajuda. Simples assim. Sem rancor, sem sermões, sem precisar de reconhecimento ou desculpas. Apenas um ser humano ajudando outro em necessidade. A expressão de Bernardo passou por uma série de emoções. Vergonha, confusão, eventualmente algo que parecia gratidão genuína. Rafael chamou um guincho usando seus próprios contatos, esperou até o carro ser rebocado, e até ofereceu carona para Bernardo até a cidade. A conversa durante a viagem foi inicialmente tensa, mas gradualmente se suavizou. Bernardo, talvez movido pela bondade inesperada, começou a falar sobre sua vida desde que saíra da concessionária. Não havia sido fácil. A arrogância que o servia tão mal continuava sendo um obstáculo. Ele estava lutando financeiramente, profissionalmente, pessoalmente. Rafael ouviu sem julgar. Quando Bernardo finalmente perguntou por que Rafael o havia ajudado após tratá-lo tão mal, a resposta foi simples. Porque era a coisa certa a fazer. Porque todo mundo merecia uma chance de recomeçar. Porque guardar rancor só machucava quem guardava. Ele contou sobre a fazenda, sobre a parceria com Gustavo, sobre como aquele dia horrível na concessionária havia eventualmente levado a coisas maravilhosas. Não para se gabar,
mas para ilustrar que perspectiva e atitude determinavam muito sobre como eventos se desenrolavam. Quando deixou Bernardo na cidade, Rafael não esperava nunca mais ver o homem novamente. Mas 3 meses depois, recebeu uma carta. Bernardo escreveu pedindo desculpas formais pelo comportamento daquele dia. Explicou que havia começado terapia, trabalhando em seus próprios preconceitos e problemas. Agradeceu a Rafael por ter sido exemplo de graça sob pressão. Rafael mostrou a carta a Marina, que sorriu através de lágrimas. Não era sobre validação ou vingança. Era sobre o poder transformador de escolher bondade mesmo quando não era merecida ou esperada. 2 anos após aquela manhã que começou com humilhação na concessionária, Rafael sentou novamente na varanda de sua casa. Mas desta vez, não estava sozinho em reflexão silenciosa. Gustavo estava lá, assim como Marina e Daniela. Os filhos de Rafael e seus netos. Miguel e outros funcionários queridos. Era uma celebração simples do aniversário de Rafael. Nada elaborado, apenas pessoas que amava compartilhando comida e risos sob as estrelas. O sedã preto estava estacionado perto, ainda impecável, mas agora apenas um entre muitos símbolos de sucesso na vida de Rafael. À medida que olhava ao redor para os rostos iluminados pela luz suave da varanda, Rafael sentiu profunda gratidão. Não apenas pelas coisas materiais, embora apreciasse o conforto que trabalho duro havia trazido, mas pela jornada, pelas lições aprendidas, pelas conexões formadas. Ele pensou em como um único momento, um empurrão cruel em um showroom de carros, havia se desdobrado em tantas direções inesperadas. Como facilmente poderia ter reagido com raiva ou desistido com amargura. Mas escolher dignidade, escolher seguir em frente com graça, havia aberto portas que ele nem sabia que existiam. Gustavo levantou um copo em brinde. Não a negócios ou sucesso financeiro, embora ambos fossem dignos de celebração. Mas a amizade, a integridade e a crença de que como tratamos as pessoas importa infinitamente mais do que qualquer outra medida de sucesso. Todos ergueram seus copos, um coro de concordância e afeto. Rafael sentiu emoção subir em sua garganta. Tinha começado com tão pouco. Um menino pobre com sonhos grandes. E agora, na segunda metade de sua vida, tinha não apenas alcançado esses sonhos, mas o superado de formas que sua imaginação jovem nunca poderia ter previsto. A noite continuou com histórias e risos. Velhas memórias recontadas, novas memórias sendo criadas. Em algum momento, o filho mais novo de Rafael puxou uma viola e música encheu o ar. Não música profissional ou polida, mas o tipo autêntico que vinha do coração e celebrava a simples alegria de estar vivo. Rafael dançou com Marina como não faziam há anos. Seus movimentos eram desajeitados, rústicos, mas cheios de amor acumulado em décadas de parceria. Ela sussurrou em seu ouvido que estava orgulhosa dele. Não apenas pelo que havia construído, mas pelo homem que ele era. E ali, naquele momento de perfeita simplicidade, Rafael entendeu a verdade fundamental que carregaria pelo resto de sua vida. O valor de uma pessoa não estava em carros de luxo ou fazendas prósperas. Estava em como viviam, como tratavam outros, que tipo de legado deixavam para trás. Bernardo havia tentado tirar sua dignidade baseado em aparências superficiais. Mas Rafael havia mantido aquela dignidade através de caráter, e eventualmente transformado uma tentativa de humilhação em uma história de triunfo e transformação. Gustavo havia reconhecido valor onde outros viam apenas simpleza. Aquela escolha, aquele momento de defender o que era certo, havia gerado mais do que apenas uma amizade ou parceria de negócios. Havia criado impacto em ondas, tocando inúmeras vidas através do projeto educacional na fazenda. À medida que a noite avançava e os convidados eventualmente começaram a partir, Rafael permaneceu na varanda um pouco mais. O sedã preto refletia a luz da lua, lindo como sempre. Mas Rafael mal o notava agora. Era apenas um carro. Útil, agradável, mas no final apenas um objeto. As coisas reais, as que importavam, eram intangíveis. Respeito próprio. Relacionamentos autênticos. Propósito que ia além de ganho pessoal. Memórias de vidas tocadas e diferenças feitas. Marina se juntou a ele, colocando a cabeça em seu ombro como havia feito milhares de vezes ao longo dos anos. Ela não precisava perguntar no que ele estava pensando. Conhecia seu marido bem o suficiente para saber que ele estava processando, refletindo, apreciando. Rafael finalmente falou, sua voz suave na quietude da noite. Disse que se perguntava onde estaria agora se aquela manhã na concessionária tivesse sido diferente. Se Bernardo tivesse sido educado, se Gustavo não estivesse lá,
se a humilhação não tivesse acontecido. Provavelmente teria comprado um carro de qualquer forma, eventualmente. Mas teria perdido tudo que veio depois. A amizade com Gustavo. A parceria transformadora. A oportunidade de criar algo que beneficiava tantos outros. Às vezes, Marina respondeu sabiamente, as piores coisas que nos acontecem são disfarces para as melhores bênçãos. Não porque o mal seja bom, mas porque nossa resposta ao mal determina quem nos tornamos. Rafael puxou-a mais perto, grato por sua sabedoria, seu apoio, sua presença constante através de todos os altos e baixos. Juntos, olharam para a terra que haviam trabalhado, a vida que haviam construído, o legado que deixariam. E Rafael soube, com certeza absoluta, que tinha vivido bem. Não perfeitamente, certamente, mas com integridade, com propósito, com o tipo de caráter que seu pai havia tentado incutir nele décadas atrás. O sedã preto era lindo sob a luz da lua. Mas a vista real, a verdadeiramente valiosa, era tudo ao redor. A terra, as estrelas, a mulher ao seu lado, e a certeza de que ele havia feito diferença no mundo, uma pessoa, uma ação bondosa de cada vez. Essa era a verdadeira medida de sucesso. E enquanto Rafael finalmente entrava para dormir naquela noite, seu coração estava em paz, sabendo que ele havia alcançado algo muito mais valioso do que luxo material. Ele havia vivido uma vida de significado. E no final, não era isso que todos realmente queriam?